Capítulo 11. Floresta Lilás. Você disse que a floresta é perigosa? Gil perguntou enquanto olhava para Khan e Joanna, um pouco nervoso. Nada passou despercebido por Gil. O silêncio seguiu e Simon interveio para responder pelos dois, quebrando a estranha tensão na sala. A tipografia da floresta muda a cada verão. É um fenômeno natural simples, mas pode ser difícil para as pessoas entenderem. Se você não estiver preparado, pode acabar ficando preso na floresta, explicou Simon. Greenville também era conhecida pela vasta floresta lilás, que se estendia ao longo da praia. No entanto, como muitas coisas bonitas, a floresta lilás era um lugar perigoso, apesar do nome atraente. A floresta foi completamente cercada para manter as pessoas na trilha correta e para desencorajá-las a andar muito fundo nela. Essa precaução foi estabelecida porque o terreno da floresta muitas vezes mudava sem aviso prévio. Para os residentes da longa data de Greenville, esse não era um fenômeno fantástico, mas sim a maneira natural das coisas semelhante às marés alta e baixa do mar. Mas agora, Gil não podia confiar nas observações de Simon. Em geral, ele queria desenvolver um bom relacionamento com os proprietários da pousada, mas esse era um assunto separado. O que você quer dizer com as mudanças da floresta? Isso é mesmo possível? Theo perguntou enquanto Gil estava perdido em pensamento. A cabeça de Theo estava inclinada de fascínio. Para o lobisomem nativo no campo, o conceito de que a floresta poderia ser perigosa era um pouco estranho. Mas se o terreno realmente mudasse como estava sendo falado, isso seria um assunto completamente diferente. A floresta lilás era como um labirinto, onde trilhas semelhantes se repetiam misteriosamente. O terreno subiu e caiu de um ano para outro. Um grande pedregulho poderia um dia bloquear uma estrada que estava aberta pouco antes. O número de pessoas que desapareceram na floresta aumentou rapidamente ao longo dos anos, porque as pessoas entravam sem levar em conta os avisos, ou se considerava exagero ou fantasias. É por isso que você precisa do Khan. Ele sabe o caminho, disse Joanna sorrindo enquanto todos olharam para Khan. Khan havia resgatado discretamente pessoas perdidas na floresta várias vezes. Ele não queria que ninguém descobrisse sobre suas habilidades extraordinárias, então ele manteve isso em segredo todas as vezes. Apenas algumas pessoas, inclusive Mika, sabia disso. Mas como ele havia convidado da pousada, Khan não podia simplesmente virar as costas para eles e deixá-lo sair por conta própria. Mas como você sabe o caminho, Khan? Perguntou Theo. Eu só... Khan hesitou em se explicar. Um olhar tenso apareceu no seu rosto. Seus olhos escureceram quando ele tentou esconder suas emoções. Hã? Você não sabe? Theo pressionando. Eu só sei, respondeu Khan. Sempre que alguém perguntava por suas razões, isso era tudo que ele conseguia dizer, pois também não tinha ideia. O cheiro da floresta, a sensação do solo, os galhos que balançavam para frente e para trás com a brisa, todos esses eventos naturais contaram a Khan qual caminho seguir. Khan era um guia da floresta. Coisas tão misteriosas vieram tão naturalmente para ele que ele não sabia como explicar. Giri observou Khan com cuidado. O garoto emitia um cheiro estranho, mas também familiar. Giri não podia aceitá-lo prontamente, mas ele também não desconfiava completamente dele. Além disso, Joanna e Simon não pareciam pessoas manipuladoras que mentiriam sobre algo assim. Giri deliberava sobre o que ele deveria acreditar e o que ele deveria desconfiar. Ele assumiu essa tremenda responsabilidade quando decidiu fazer de Greenville seu esconderijo. Você também vai, né, Giri? Theo perguntou. Não, eu tenho que ir para outro lugar, respondeu Giri. Para onde? Theo perguntou. Seus olhos estavam bem abertos, esperando ansiosamente o que Giri respondesse. Giri simplesmente riu e gentilmente colocou a mão no ombro de Theo. Não se preocupe comigo, vai se divertir. Vejo você mais tarde essa noite, respondeu ele. Ele sentiu que precisava descobrir mais sobre essa cidade sob Khan. Ele protegia seus irmãos da sua maneira. Então Giri olhou para Najak e ele instruiu Najak a cuidar dos irmãos em sua ausência. Najak assentiu, compreendendo imediatamente o que Giri queria dizer. Só então Khan se abaixou para amarrar cuidadosamente os cadastros enquanto falava. Qualquer coisa que você fizer está bem, mas... Khan se endireitou novamente e agarrou a maçaneta da porta. Nunca se perca na floresta. Nunca. Theo e sua equipe seguiram Khan e os irmãos da pousada cinza, que se moveram muito mais rápido do que esperado. Algo estava errado. Não importa quão rápido o Theo andava, ele nunca alcançava os garotos. Seus olhos estavam cheios de veias vermelhas, como se pudesse sair a qualquer momento. Theo sabia que, se ele falhasse dessa vez, Kronk o puniria severamente. Havia algo diferente em Kronk nesses dias. Seus olhos estavam sombrios e sem vida, e suas ações eram alimentadas por uma loucura desenfreada. Isso é bom, na verdade. Se algo acontecer com eles lá dentro, ninguém vai suspeitar de nós.
disse Theo. Ele teve que provar a si mesmo para Kronk dessa vez. Theo, eu odeio esperar, disse Kronk. O rosto de Theo foi enfiado na sujeira sob o pé de Kronk, uma humilhação que ele não conseguia sacudir. Kronk se tornou cada vez mais violento. Como qualquer outra pessoa que estava presa pelo medo e pelo temor, ele não conseguia esconder sua impaciência. Não se esqueça, você precisa de mim. Kronk sussurrou no ouvido de Theo como se estivesse fazendo lavagem cerebral nele. Theo apertou os pulsos. As veias em seu braço saltaram enquanto pensava no que acabara de acontecer. Ele não iria suportar a vergonha de ser pisoteado assim por Kronk nunca mais. Iremos terminar isso antes que o sol se ponha. Theo murmurou para si mesmo em silêncio. Em contraste com as bordas verdes brilhantes e exuberantes, quanto mais profundo eles se aventuraram na floresta, mais escura ela se tornava. A luz outrora cintilante ficou mais fraca, e as folhas se escovavam uma contra as outras, estava balançando com o vento. Os irmãos ouviram os barulhos desconhecidos nas folhas, estimulados pelos ouvidos sensíveis. O caminho ficou mais difícil, mas Khan não mostrou nenhuma hesitação e nenhuma intenção de desacelerar. Atrás de Khan e franziu a testa quando sentiu Theo e sua tripulação de longe. Parecia que eles não tinham nada melhor para fazer. Esses idiotas estão nos seguindo, disse Enzi secretamente, sua voz pingando frustração. Pensando bem, ele só teve experiência irritante e cansativa com humanos desde que eles chegaram de Greyville. Nunca houve um momento calmo. Ouvindo Enzi, Theo espiou por cima do ombro e olhou para Najak do lado dele. Najak, vamos apenas deixá-lo nos seguir? Theo perguntou. Apenas finge que não o sente. Najak respondeu. A equipe ainda não estava fazendo nada ameaçador, então eles ficariam de olho neles. Eles tiveram que se abster de interferir nos assuntos humanos para não serem arrastados para outro caso problemático como na última vez. Ao contrário do plano deles, quando inicialmente decidiram ficar nessa cidade, os irmãos chamaram a atenção de muitas pessoas, e isso deixou Najak desconfortável. Enzi, ainda atrás de Khan, olhou para o líder alheio. Khan sempre ficou quieto e nunca reclamou das tarefas dadas a ele, seja por escolha ou não. Enzi sentiu a doçura no ar que só podia ser provada no terreno elevado. Sua testa parecia legal. Ele se perguntou se seguir Khan tem sido a coisa certa a fazer. Considerando isso, Enzi falou com Khan com um tom de voz irritado. Ei, até onde estamos indo? Estamos quase lá, respondeu Khan imediatamente. Logo, enquanto Enzi caminhava, ele não se viu mais na densa floresta, mas em um campo aberto, eventualmente em um penhasco. Quando o caminho desapareceu de repente, Enzi ficou nervoso por um momento. Um passo errado e ele poderia acabar no fundo do penhasco. A terra, precariamente unida pela borda do penhasco, desmoronou e caiu. Tenha cuidado, é um penhasco, disse Khan despreocupadamente. Os irmãos, que raramente ficaram surpresos ou nervosos, pararam por um momento quando a visão se desdobrou diante dos seus olhos. A vista era tão deslumbrante e inesperada que eles ficaram de cabelo em pé. Em comparação com o ano anterior, Khan sentiu que as trilhas se romperam com mais frequência e havia mais penhasco agora. No entanto, graças ao forte tufão do ano passado, a face da rocha que se levantou do nada como um prego afiado se instalou em uma posição mais segura e foi ancorada na fenda feita por outra pedra. Que tipo de trilha é essa? Indy perguntou, soltando a respiração baixa. Khan olhou em volta com calma, como se tudo fosse familiar para ele. Não baixe a guarda. Se você não ficar vigilante, a floresta vai consumi-los. Khan virou para uma estrada estreita vinda para o norte. Era pouco mais do que uma lacuna no chão. Mal acomodava uma única pessoa. Khan escolheu o caminho sem hesitação. Folhas batendo no rosto dele enquanto ele continuava, quebrando galhos ásperos com as mãos para limpar um caminho. Agora os irmãos estavam à beira do penhasco, escaneando o vasto mar e a cidade pontilhada abaixo do horizonte. Depois de um momento de silêncio, Theo gritou. Uau! A vastidão e a liberdade que eles sentiram produziram uma explosão de alegria alegre. Ele nunca tinha imaginado que um lugar tão fantástico podia existir à beira de uma floresta urbana. O final da caminhada dele foi num paraíso. Eu queria mostrar isso para vocês, disse Khan. Khan vinha aqui sempre que se sentia frustrado ou preso. Era um lugar que só Khan podia encontrar. A saída é ali. Khan apontou para a esquerda na estrada bifurcada. De repente, os olhos de Enzi ficaram escuros. Ele olhou para a saída e depois em direção a Theo e sua equipe, que ainda estava atrás dele. Não havia como Khan não sentir a presença deles também. Ele já tinha visto Khan detectar essas coisas antes. E a intuição de Enzi era incomparável.
e não ia deixar os humanos fugirem sem usá-lo de uma forma ou de outra. Enzi estava acostumado a empunhar qualquer coisa à sua disposição. O que você acha, Najak? Disse ele. Do que está falando? Najak perguntou. Não seja tão idiota. Nós mesmo podemos sair da floresta sem problema. Enzi estava certo. Não saber o caminho não era um problema. Ele simplesmente não sabia que tipo de floresta estava lidando. Mas eles eram um lobisomem, nascido no berço da floresta. Era a casa deles, o habitat deles. Eles poderiam potencialmente sentir tudo na floresta, talvez além do que Khan poderia sentir. Então essa floresta não seria um problema para eles a partir de agora. Por que nós três não continuamos sozinhos daqui? Enzi perguntou a Najak sorrindo. Enzi planejou descartar Khan para os humanos, embora não tivesse claro se era uma brincadeira ou um teste. Enzi raramente sorria brilhantemente assim. Sentindo arrepio, Tail esfregou os braços. Najak sentiu os humanos por trás de Enzi e olhou para ele. Najak podia dizer mais ou menos o que Enzi estava pensando, mas ele não tinha certeza. Do que você está pensando? Najak perguntou. Você não está curioso sobre o Khan? Enzi respondeu. Estou perguntando quais são suas intenções, Enzi. Enzi olhou para Khan e fixou seu olhar nele enquanto ele continuava com sua linguagem silenciosa. Você acha que os humanos são bem namorados? É por isso que você acha que Khan também é um? Do que você está falando? Najak perguntou. Eu não sou como Giri ou como você. Giri amava os humanos, enquanto Najak sentia um senso de dever em relação a eles. Mas Enzi não. Ele se lembrou claramente da humilhação, insulto e traição que experimentou nas mãos deles. Portanto, ele acreditava que Khan não era diferente. Mas ele precisava saber mais sobre ele para ter certeza. Ele tinha que saber que tipo de humano Khan era, ou se ele era humano. Ele suporta tudo como um idiota. Ele é forte o suficiente para revidar. É nojento vê-lo fingindo que não é. Ou ele também não sabe disso. Ele é muito mole, disse Enzi. E você acha que ele vai fazer isso com um deles? Perguntou Najak. Ele tem poder extraordinário superando qualquer um humano, sem mencionar o sentido elevado. Mas ele aguenta tudo ignorando suas habilidades. E para quê? Para proteger os mesmos humanos que os atormentam? Para os doentes, os idosos, Joana e Simon? Não, Enzi não acreditou. Talvez ele seja um lobisomem. Ele continuou sua linha de pensamento. Porque o lobisomem inevitavelmente protege os humanos. Os lobisomens tiveram que coexistir com os humanos enquanto cumpriam a sua missão de proteger a vasta terra a qual seus irmãos de sangue de lobo pertenciam. Portanto, Enzi não teve escolha a não ser confiar em humanos quando era jovem. É por isso que Khan não poderia ser humano. Os humanos estavam mais ocupados tentando lutar um contra os outros. Para eles, sua própria glória era mais importante do que proteger os fracos. Do que você está falando? Os olhos de Najak balançaram enquanto ele olhava atentamente para Enzi. Você está sugerindo que Khan é um lobisomem? Vamos descobrir. Vamos ver o que Khan escolhe. Acho que não. Eu acho que ele vai fazer nada com esses humanos. É assim que ele é. Então vamos esperar e ver por conta própria. Najak respeitava os humanos enquanto Enzi o desprezava. Tudo bem. Najak respondeu em silêncio. Não havia como ele não concordar com isso. Khan era definitivamente diferente dos humanos, e os irmãos tiveram que descobrir como ele vivia o que ele pensava. Mais importante, foi uma boa oportunidade para testar como ele usaria seu poder extraordinário. A contar da sua resposta silenciada, Najak olhou ferozmente para Enzi, mas Enzi não se incomodou. Enzi traçou uma linha clara na sua mente. Deveríamos ter feito isso há muito tempo. Foi um pouco cruel, mas ele tinha que saber com certeza.